Olá pessoal, nessa terceira parte falaremos sobre laços de repetições, fluxos de controles e funções no Google Script, ou seja, na planilha eletrônica do Google voltado para macros, utilizando JavaScript. Então aqui estamos na planilha eletrônica do Google. Aqui já separei o arquivo, pus o nome aqui da nossa aula 8, identifiquei a planilha e aqui vamos ver primeiro laços de repetições e fluxos de controle. Nós já vimos isso também lá na primeira parte dos primeiros passos. E aqui nós vamos voltar a falar um pouco da estrutura de laços de repetições. Duas estruturas fundamentais é o for e o while. Aqui primeiro nós temos o for, que já utilizamos, e aqui temos a estrutura do while, que ainda não utilizamos, mas aparecerá em programas futuros. E em seguida temos a estrutura do if, que também já foi utilizado. If, aqui temos a estrutura do if. O destaque aqui, cuidado, porque lá no VBA, no LibreOffice, o else if é igual aqui no JavaScript da planilha eletrônica do Google. É um else if separado, tá? Então aqui tem um espaço. Então cuidado com essa diferença. E com relação ao select case, a diferença é que aqui na planilha eletrônica do Google, ao invés de ser select, a palavra é switch, tá? Então é switch case. E no final, né, o caso contrário, aqui a palavra é default. Então, tome cuidado. Aqui também nós temos esses dois pontos e dentro de cada caso nós temos obrigatoriamente, após os comandos, colocar este comando break. Tá? Então, após as execuções, né, o bloco de comandos, para encerrar o caso, nós temos que pôr a palavra break. E isso não precisava lá na planilha eletrônica no VBA. E no último caso, né, que é o caso contrário, que no caso aqui é default, o nome, não precisa da palavra break. Tá? Então vamos ver exemplos, alguns exemplos, executando algum desses comandos básicos e depois vamos para a segunda parte de funções. Então vamos aqui em ferramentas e aqui vamos no editor de script. Vou deixar o editor de script fora, tá? Não numa janela aqui separada, para a gente ir acompanhando aqui a planilha eletrônica. Então o primeiro código é fazendo um while. Então aqui um while simples, com a estrutura de apenas ver a execução dele, tá? Então depois a gente vai ver ele integrado de fato a uma aplicação, tá? Mas aqui só para a gente ver a estrutura dele. Então aqui nós temos o nosso código, tá? Em que para a gente criar um código novo basta clicar aqui e aí a gente tem aqui novo por um arquivo de script, no caso aqui eu já criei. E aí nós temos aqui a função, eu nomeei com o mesmo nome do arquivo, a função. Aqui nós temos a variável i, que vai ser nossa variável chamada de incremento. Então nós vamos de um valor inicial e quanto esse valor for comparado numa expressão que a gente compara for satisfeita, a essa expressão ser satisfeita, o while, o laço de repetição do while é executado
Quando chegar a expressão ser falsa, o laço de repetição while é interrompido. E nós vamos colocar esses valores lá no nosso log, né, no nosso registro. Então aqui a nossa variável i, ela primeiro vai estar armazenado o valor 0 e vai comparar a expressão aqui do while, que é i menor do que 10. No caso vai ser 0 menor do que 10. Então é uma expressão verdadeira, então o laço de repetição será executado. E aí vai ser registrado esse valor lá no log e vai toda vez acrescentando 1 até chegar em 10, comparar 10 maior do que 10. E aí chega numa expressão falsa e sai do laço de repetição e acaba a rotina. Tá? Então vamos executá-la. Não esquece de salvá-la. Executar. Aqui está rodando, terminou. Então aqui nós vamos ver o registro. E nos registros está aqui. Um, 2, 6, 9. Esse aqui ele executou uma outra rotina, não executou a rotina que pedimos, hein? Deixa eu salvar de novo. Vamos ver aqui os registros. Agora sim, ele não tinha executado. Então agora sim, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então aí temos, quando chegou em 10 menor do que 10, que é falso, ele saiu da subrotina e não executou. Tá? Então esse foi o exemplo do comando while. A nossa segunda rotina é um exemplo com o comando if. Tá? Então essa função, o que ela vai fazer? Bom, primeiro nós vamos definir um número. Esse número vai ser lido do teclado, vai ser pedido para o usuário digitar do teclado. E nós vamos dividir esse número por 2 e ver o resto. Se o resto for 0, nós vamos falar que digitou um número par. Se o resto for 1, vai digitar que é ímpar. E se não der 0 e nenhum, quer dizer que o usuário não digitou nenhum número par e nenhum número ímpar, né? Então vai ser uma opção inválida, porque nós vamos pedir para o usuário digitar um número par ou um número ímpar. Tá? E aqui nós temos a estrutura de como fazer um comentário em JavaScript, né? Que é barra asterisco, aí vem o comentário e depois termina com asterisco barra. Tá? Então essa é a forma de fazer comentários no JavaScript ou aqui no Google Script. E o comando mod, né? A função mod, que lá no Octave era a função mod, lá no LibreOffice é a função mod, aqui ela é simplesmente o símbolo de porcento. Então eu pego o número, porcento, e ponho o número que eu quero que seja dividido. Então no caso a gente quer dividir por 2, então aqui é número porcento 2. Então é a mesma coisa aqui, mod do número fazendo 2, né? Então dividir o número por 2 e analisar o resto. E aqui nós temos a estrutura do if. Então a primeira comparação, se o resto for 0, digitou o número par. E aqui a gente continua. Else if, então a segunda condição, se for 1, digitou ímpar. E aqui o caso contrário. Caso contrário, digitou um número inválido. Tá? Então, lembrando, né, que no JavaScript nós temos essa estrutura aqui de containers entre chaves. Tá? Então, nós sempre temos essa abertura e fechamento de chaves para um novo comando. Então, quem que é o novo comando aqui é o if. Então, essa primeira chave abre e essa daqui fecha o if. O nosso segundo comando é o else if, separado. Aqui abre e fecha o else if. E o terceiro nós temos o else if, ou apenas o else, que é o caso contrário. Então aqui abre e fecha. Aí aqui no final uma mensagem.
Então vamos executá-lo. Então vamos lá no browser. Okay. Digite um número para o ímpar, então digita o número 2, que é par. Então na saída de registros, nós vamos lá para a saída de registros. Aqui você digitou um número par. Então ficou registrado que foi digitado um número par. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o ímpar e para o número que não é. Então, digitar o número 7. Aí você digitou o número ímpar. Vamos ver lá nos registros. Carregando, digitou um número ímpar. Aí poderia fazer o caso contrário também. Então aí nós temos essas duas estruturas. Exemplo primeiro do for, do while. O for a gente já fez na aula passada. Esse foi um exemplo do while e um exemplo do if. Agora vamos fazer um exemplo do switch. Então aqui nós temos um exemplo do switch. O mesmo exemplo que a gente fez lá no VBA. Tá? Então perguntava qual a capital do Brasil, nesse Brasília ou outra cidade. Né? Então aí o usuário digita a opção. Então isso aqui é exatamente a mesma estrutura de lá, é o mesmo exemplo. Só muda a escrita, porque lá o comando é select case e aqui é switch case. Tá? E aí tem essas questões de escrita, tem aqui as chaves. Aqui, no caso, precisa do 2 pontos. Aqui precisa do break para encerrar o caso. Tá? E a mesma coisa, se eu quiser acrescentar mais casos, eu ponho vírgula e mais opções de casos aqui na frente. Tá? Mas aqui, então, para opção A, opção B. Então, esse daqui é exatamente a mesma, mas só que agora com a escrita aqui do Google Script. Então, vamos executar este exemplo. Rodando o exemplo, e aí temos aqui qual a capital do Brasil. Então se a gente digitar aqui a opção A, Brasília, e aí vai ficar registrado lá no log. Então vamos voltar para cá, vamos vir aqui no registro, e aí nós temos a resposta correta. Vamos agora executar de novo. Se a gente digitar a letra B, o que vai acontecer? Ou seja, a capital do Brasil é outra cidade, então a resposta foi errada. Então ficou registrada a resposta errada. E se digitar qualquer outro valor, ou qualquer outra opção que não existe, né? Uma opção que não existe, por exemplo, letra U, ficou registrado opção inválida. Tá? Então esses são os exemplos aí dos comandos while, if e switch. Agora na segunda parte vamos ver sobre funções. Diferente lá do VBA, aqui na planilha eletrônica do Google, ou seja, aqui em JavaScript, nós não temos separações entre subrotinas e funções. Tá? A mesma estrutura vale para os dois, igual lá no Octave, igual como vimos no Octave. No Octave, a estrutura function servia para as duas coisas, tanto para criar subrotinas quanto para criar funções. Aqui funciona da mesma forma. Então, o function serve para fazer tanto subrotinas como funções. Só que, pensando em construção de funções, pensando em construções de funções matemáticas específico, né, nós temos uma outra estrutura, uma estrutura mais direta, que é o const. Então, o const é uma maneira curta, mais direta de a gente criar uma função. Então vamos ver esses dois exemplos. O primeiro exemplo é essa estrutura de function que nós vínhamos utilizando, com a diferença que
dentro aqui dos parênteses nós não tínhamos nenhuma variável, então a gente não precisava desse retorno, tá? Então a gente não precisava retornar a variável. A diferença é que agora se a gente quiser aqui passar uma variável de uma função para outra, que nem a gente fez no VBA, que nem a gente fez lá no Octave, então se a gente quiser passar variáveis de uma função para outra, nós precisamos retornar esses valores. Então a gente precisa deste comando aqui. O mesmo vale para o const, para o comando const. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Vamos fazer alguns exemplos, né? Utilizando a ideia do function e a ideia do const. E o function ele trabalha igual o do VBA. De que maneira? Se a gente criar essa função, as variáveis desta função ela pode ser passadas via planilha eletrônica. Então é uma maneira de a gente fazer uma integração entre planilha eletrônica e código. Então vamos ver isso. Então nós temos aqui o primeiro exemplo que nós vamos fazer é calcular o volume da esfera. Então a gente vai criar esta função aqui, volume esfera, e aí a nossa variável é R, e nós vamos retornar a expressão volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, tá? Então aqui o valor π ele é dado por essa expressão aqui, mat2.π, que significa que estamos utilizando a biblioteca matemática, e dentro dessa biblioteca matemática pegando o valor de π. E aqui o elevado é 2 asterisco, que é diferente lá do VBA, e diferente lá do Octave, que antes era chapéu. Aqui é 2 asterisco, o símbolo de elevado. Então aqui nós temos a nossa expressão do volume da esfera. Isso pode ser obtido daqui, da planilha eletrônica. Então nós podemos fazer aqui nosso exemplo, digitar raio, aí aqui nós temos volume. No raio aqui vamos digitar 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e aqui nós vamos digitar nossa função. Então igual, qual que é a função? Volume como que eu escrevi? Volume esfera. Volume esfera. E aqui nós colocamos ou o valor ou a posição do valor na planilha, né? Então a gente pode pôr A65. E Enter. E aí vai calculado o volume da esfera. Eu posso pegar isso daqui, clicar, segurar e arrastar. E aí é calculado para todos os outros valores, para A igual a 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a função ela é reconhecida pela planilha eletrônica. Tá? Mas só que essa rotina, né, essa função, ela também pode ser chamada por uma outra função. Então nós vamos fazer o segundo exemplo em que uma função que a gente pode chamar, essa função aqui, vamos chamar de programa principal. Então esse programa principal, o que ele vai fazer? Vai ler do teclado o raio, então vai pedir para o usuário digitar o raio, vai calcular essa função da área da esfera, então vai calcular a área da esfera, uma função que não está dentro deste código. E aí, então aí nós vamos ter o nosso código, a nossa função aqui,
Então a nossa função está definida como área. Essa função área vai ser chamada nessa linha aqui. E aí vai ser calculado a área da esfera. Então essa daqui é uma função chamando uma função. Então essa primeira função é um código que a gente poderia chamar de programa principal. E essa segunda função aqui de baixo é uma que a gente pode chamar de subrotina. Então ela está comportando como uma subrotina. Então vamos executar esse código. Só que ele está demorando aqui para... Está demorando para carregar. Deixa eu salvar aqui de novo. Ele está demorando aqui. Enquanto isso, depois a gente vê o resultado dele. Vamos aqui na terceira forma, que é usar o comando const. A próxima forma é usar o comando const. Qual que é a ideia? Ao invés de eu ter uma subrotina, uma função aqui externa para definir a área ou o volume da esfera, eu posso fazer isso no próprio código, no próprio programa principal. Então, esse daqui é a ideia dessa rotina aqui. Então, nós temos aqui esse que pode ser chamado de programa principal, né? Mas agora, ao invés de eu ter o volume da esfera fora do programa principal, ele está dentro do programa principal, ou seja, no fim eu não tenho divisão de programa principal e subrotina, né? Eu defino junto aqui com a declaração das variáveis. Então, após declarar as variáveis raio e número, eu defino, né, eu declaro uma função de forma rápida com o comando const. Mas quem que é essa função rápida? Então, eu uso o comando const para definir que é uma função de forma rápida e eu vou chamá-la de volume igual, e ela tem uma dependência. Esse igual aqui na verdade está dizendo que ela tem uma dependência da variável r, e que esse r vai ser passado de alguma forma, ao ser passado vai ser substituído nessa expressão e vai retornar esse resultado. E aí o código vai pegar esse valor e pôr na tela, tá? Então é isso que vai ser feito. Então aqui já está definida a função. A parte de pedir para o usuário digitar vem depois. Então a declaração da função está aqui junto com as declarações das variáveis. Aí depois que eu tenho o message box, o input box, aí aqui eu chamando a função que eu defini, volume raio. Então aqui o usuário já digitou o valor do raio, esse valor é substituído, é passado aqui para a função volume, esse raio entra no lugar do R, faz a conta, retorna o resultado, esse resultado é guardado na variável número e esse número é passado para essa caixa de mensagem, e aí vai aparecer na tela, tá? Então nós vamos executar esse código. Então digite o raio da esfera 1,
E aí pronto, digito o volume E. Então, nós podemos passar esse valor via planilha eletrônica ou um outro código. Agora vamos retornar o outro que estava demorando para executar. Vamos voltar aqui. E esse código ele está travando. Não está nem querendo fechar, nem querendo abrir. Deixa eu ver, deixa eu dar um refresh aqui para ver se ele carrega de novo. Porque ele não está querendo executar. Bom, pessoal, dei um refresh que aquele exemplo não estava executando. Mudei o nome aqui para teste, vamos ver se agora vai. Então, vou executar o exemplo agora para calcular a área da esfera. Então vamos executar aqui o exemplo. Digite o raio da esfera. Agora sim, a área. Então agora sim, não sei por que aquele outro exemplo estava travando. Então agora esse daqui está executando. Então eu vou... Note que ele é o mesmo exemplo, só que acabei mudando aqui o nome, tá? Então pus aqui teste. Vou até apagar esse arquivo aqui, vou excluir ele, não sei por que ele tá com esse problema. Excluir. Vou renomear aqui, então é o nosso A08 P2 exemplo 2. Tá, e aqui eu vou renomear também, vou pôr o nome de A08 P2 exemplo 2. Então esse daqui foi o nosso exemplo em que ele calcula, ele chama função fora do código, né? Então esse nosso exemplo, nós definimos a função no próprio código com o const. Esse daqui ele chama uma função externa e o volume esfera é uma função aqui que a gente estava executando
na planilha eletrônica. Então é isso. Até mais.